Estamos de volta com Bom para Todos. Participe! bomparatodos@tvt.org.br. Está aqui comigo Marcela Cotait, coordenadora da equipe de nutrição do Ambulatório de Anorexia Nervosa do Programa de Transtornos Alimentares, o Ambulim, do Instituto de Psiquiatria do HC. Oi, Marcela, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigada, eu que agradeço o convite. Marcela, qualquer um pode procurar o Ambulim para o tratamento? Isso. O Ambulim, ele é um dos tratamentos gratuitos que são oferecidos aqui em São Paulo e qualquer um pode procurar. E uma lista de espera grande, você estava me dizendo? Isso, é uma lista de espera razoável, mas ainda assim a gente faz o possível para tentar atender todo mundo. Como consiste o tratamento, Marcela? O tratamento dos transtornos alimentares ele é feito de maneira multidisciplinar. Então a gente sempre tem que ter no mínimo a tríade psiquiatra, psicólogo e nutricionista. Então no Ambulim a gente preza por isso. A família, ela participa do tratamento, Marcela? Participa e é muito importante. Tem vários estudos que mostram que quanto maior é a aderência da família, melhor é o prognóstico. E também o programa, ele permite que estudantes de nutrição participe, faça parte da equipe, olhe o trabalho de vocês. Isso é para disseminar o trabalho, a informação? Isso, é que tanto estudantes de nutrição como psicólogos não especialistas têm essa oportunidade. É porque a gente sabe que não é qualquer profissional que consegue atender essa demanda. Então a gente tenta treinar o maior número de pessoas para que seja feito o melhor trabalho. Marcela, nós vamos direto para a pergunta da população e quem faz a primeira pergunta é Nilzete. Por que só acontece com as mulheres esse problema de obesidade, de bulimia, anorexia, né? Por que será? Porque a mulher é mais cobrada? Bom, não é só em mulheres que acontece, existe uma prevalência maior em mulheres. A gente encontra estudos que dizem que para cada 10 mulheres existe um homem, até 20 mulheres um homem. Então, a gente acaba até generalizando na hora de responder as mulheres com transtorno alimentar, mas é uma doença que dá tanto em homens quanto em mulheres, sim. E será que é por isso? Porque a mulher tem essa cobrança maior da sociedade? Isso. A gente sabe que é uma doença multifatorial, mas o fator sociocultural, que é dessa que você tinha comentado, do culto ao corpo magro, a um padrão de beleza irreal, acaba pegando mais as mulheres. Sim. Então, nós podemos dizer que está ligado a uma epidemia de culto ao corpo? Pode ser, pode-se dizer, sim. Vamos ouvir agora a Silvana da Silva Rocha, ela é analista de sistemas. Eu tenho uma amiga, ela trabalha comigo, ela já pesa 50 quilos, ela quer emagrecer mais. Eu tô indignada porque isso é um problema psicológico, como que podemos fazer para ajudar essa menina? Bom, é um problema psicológico, sim. Também podem existir fatores genéticos, fatores familiares. Então, por ser uma doença multifatorial, é muito importante, principalmente na hora do tratamento, estar atento a todos esses fatores. Mas é importante uma pessoa com uma perda de peso acentuada que a família fique alerta. E como nós podemos fazer, Marcela, para mudar a visão que as pessoas têm da autoimagem? Que isso é muito comum nos transtornos alimentares. A gente tenta prezar essa parte de gostar do seu corpo da maneira que ele for, né? Porque a gente sabe que tem uma carga genética muito importante, que é pouco provável mudar essa carga e conseguir um corpo idealizado. Então, a gente tem que trabalhar, sim, com a autoestima. É uma das coisas que, melhoradas, ajudam bastante no tratamento. Daniele teve esse problema desde pequena. Vamos ouvir a pergunta dela. Desde pequena eu sempre tive excesso de alimentares, nervosismo, ou mesmo quando eu estiver calma, eu sempre procurei comer doces em excesso, também gordura, salgadinho. E hoje, conforme chegando já na fase adulta, eu gostaria de procurar um tratamento para redução do estômago, algo assim que venha ajudar meu bem-estar, entendeu? Eu gostaria de saber onde que tem, quem pode ajudar, porque financeiramente a população, até mesmo eu, não tem condições. Bom, falar em redução de estômago para uma pessoa que já acaba de falar que come por outros fatores que não fome é um pouco arriscado, né? A cirurgia bariátrica, ela vai atuar como um redutor mesmo da capacidade gástrica, mas que vai independer dessa, como no caso dela, ela come por outros fatores. Então, assim, de antemão eu já diria que ela precisaria de uma avaliação psicológica, uma avaliação nutricional, mas que existe sim esse tratamento pelo SUS lá no Instituto Central do HC. Esse é o erro comum das pessoas que fazem essa cirurgia, Marcela? Sim, hoje a gente está vendo que estão crescendo os casos de transtorno alimentar depois de uma cirurgia bariátrica.
Então, essa avaliação prévia, ela é super importante. As pessoas realizam a cirurgia e não Sim. tem mais aonde descarregar Exatamente. o nervosismo, a ansiedade. Exatamente, como ela mesma falou, independe dos sinais de fome e de saciedade. Ela come por outros fatores, sejam eles emocionais, de estar mais nervosa. Então, provavelmente, uma redução só dessa capacidade gástrica não seria suficiente para ajudá-la. Vamos ouvir a próxima pergunta. As pessoas que têm bulimia e anorexia, elas não aceitam o tratamento. Como que a gente pode convencer essas pessoas a se tratar? Geralmente elas buscam tratamento quando elas já estão num estado mais grave, muitas vezes até mais crônico. Mas é importante esse olhar familiar para ser a primeira ajuda. Então, quando o familiar começar a notar uma mudança de padrão alimentar muito grande, uma queda de peso que chame a atenção, é importante a família levar esse paciente para buscar ajuda. Seja uma avaliação mínima, mas alguma coisa que faça com que essa pessoa tenha um pouco mais de crítica. E a família, ela costuma enxergar esse estado? Não muito rápido. Infelizmente, a gente vê que no início da doença existem essas armadilhas, né, que as filhas e os filhos acabam fazendo, que os pais são sempre os últimos a perceber. Vamos ouvir agora a Cláudia. Eu gostaria de saber se esses adolescentes, né, que comem fast food 2, 3 dias e depois eles fazem dietas malucas, assim, que nem lá no meu trabalho eles estão fazendo a dieta do leite, né? Eu gostaria de saber se isso vai ocasionar algum distúrbio para eles, se vai acarretar algum problema futuramente. A dieta do leite para mim é novidade. Mas é só você atualizar, cada semana tem uma nova. Então é importante falar que esse tipo de dieta maluca, de altas restrições, de excluir todos os grupos de alimentos, é muito perigoso. Então, tanto se alimentar só de fast food, quanto fazer essas dietas malucas, a gente tem dois extremos preocupantes. Então, o ideal é tentar fazer sim o fast food participar da sua alimentação de uma maneira natural e evitar esse tipo de dieta super restritiva, que eu nem imagino qual seja essa nova do leite, mas que provavelmente deve ser super perigosa. E isso já pode ser considerado um transtorno alimentar? O que a gente chama é de uma alimentação transtornada, que é um pouco antes de um transtorno alimentar. O transtorno alimentar é uma entidade muito complexa. Então é importante também não generalizar qualquer desvio de alimentação como um transtorno alimentar. Então uma alimentação mais transtornada. Marcela, nós ainda temos muitas perguntas para você. Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco voltamos.